Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim gravar um outro vídeo, um vídeo bem pessoal mesmo, dividir na verdade com vocês a minha experiência com a cirurgia plástica. Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia plástica há mais ou menos 1 ano e 10 meses, assim, quase 2 anos. Quem me conhece sabe que eu fiz há um ano atrás, há quase 2 anos atrás, a cirurgia de silicone, de implante de silicone, né? E eu acho que foi mais ou menos nesse período que eu comecei a me interessar e assistir vários vídeos no YouTube. E eu sempre procurava vídeos nesse tema para me esclarecer, sabe? Tirar minhas dúvidas de pessoas que já tivessem passado por essa experiência. E aí eu assistia muitos vídeos no YouTube sobre relatos de meninas que já tinham passado por essa experiência e me ajudaram muito. E aí, como eu já passei por essa experiência, hoje é a minha vez de dividir, né, essa experiência com outras pessoas. A experiência de realizar a cirurgia plástica de implante de silicone. Na época eu não tinha canal, então acabou que não deu pra fazer tipo um diário mesmo da cirurgia, como várias meninas fazem, né, dessa experiência. Então nesse vídeo eu vou tentar esclarecer o máximo como foi, como tudo aconteceu, da minha experiência. E aí esse vídeo eu vou partir de 3 perguntas para desenvolver ele. O porquê? O porquê eu decidi, porque eu queria muito, porque eu decidi colocar a prótese de silicone. Bom, para começar, eu sempre, da minha pré-adolescência para minha adolescência, quando, né, o nosso corpo começa a desenvolver, eu sempre reclamava muito de que eu não tinha seio suficiente, meus peitos eram pequenos, sabe, desproporcionais pro meu corpo, então eu não gostava. Eu me sentia até traumatizada, sabe, porque todas as garotas da minha idade tinham um peito maior que o meu, sério, e eu não me sentia mal, porque eu sempre tinha que recorrer aos os famosos e milagrosos bojos, né? Porque na verdade eles fazem milagre naquele minutinho, mas depois quando tira, a gente vê que é tudo uma farsa, né, gente? Mas enfim, a gente acaba recorrendo, porque às vezes a gente acaba querendo usar certas roupas em que a gente não pode usar por conta da falta, né? E isso sempre me incomodou muito, sabe? Eu vou falar abertamente com vocês aqui nesse vídeo. Eu não gostava de ter o meu seio pequeno. Na verdade, não que eu não gostasse dos meus seios, assim, eu não tinha problema com eles, eu tinha problema com o tamanho deles, entendeu? Porque eu achava que ele era desproporcional pro meu corpo, eu não gostava de verdade. E aí, eu sempre falava pra minha mãe que, não, quando eu for mais velha e eu tiver oportunidade, condição, eu vou colocar silicone, porque eu não gosto. Todas as garotas da minha idade têm um peito maior que o meu e que não sei o quê. E eu me sentia mal, sabe? Ainda mais porque teve uma época da minha adolescência em que eu fiquei muito magra mesmo, sabe? Eu tive várias fases. A época que eu fui gorda e a época que eu fiquei muito magra, tipo seca mesmo, um esqueleto ambulante. E nessa época foi a época que eu me sentia mais mal, porque o meu peito sumiu totalmente. Então, definitivamente, sabe, eu tava decidida desde aquele momento que eu queria colocar silicone. E com o passar do tempo, né, se passaram bastante tempo, eu acabei conhecendo o meu marido, né, que hoje é meu atual marido. E pra vocês terem uma ideia, desde a época que eu conheci ele, que foi em 2010, gente, desde a época que eu conheci o meu marido, eu já falava pra ele, depois que a gente foi criando mais intimidade, eu também falava pra ele que eu não gostava de ter os peitos pequenos, sabe, os seios pequenos, porque eu achava que era desproporcional pro meu corpo, eu não me sentia bem, eu não me sentia bonita. Esse é um outro ponto. E aí ele sempre falava pra mim, não, eu te acho linda do jeito que tu és e tudo mais. Mas eu não me sentia bem, vocês entendem? Não importa se todo mundo falava que eu tava bonita, se quando eu me olhasse no espelho eu me sentia de outra forma. Então,
Até ele sabia, sabe? Quando a gente foi criando mais intimidade, eu falava pra ele que eu não gostava. E aí, como acontece? De tanto eu falar pra ele essas coisas e tal, 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 aí um dia ele falou pra mim, tá bom, quando assim que eu tiver a condição, eu vou te dar a cirurgia de presente, sabe? De todo eu perturbar, sabe assim, eu nunca pedi. Mas assim, eu sempre reclamava tanto que eu acho que ele falava, essa garota tá pedindo, né? Sério, eu nunca pedi abertamente, mas eu sempre falava que eu não me sentia bem, simplesmente. Que era o que eu sentia de verdade. Dia, cara, quando ele falou isso, eu já fiquei ansiosa. E aí eu comecei a pesquisar sempre. Acho que desde a minha adolescência eu já comecei a pesquisar sobre isso, me interessar sobre isso. Mas nessa época que ele começou a falar, eu me interessei mais ainda em querer pesquisar, conhecer casos e tudo mais sobre esse assunto. Porque eu falei, já um dia vai ser comigo, então eu quero saber de como as coisas acontecem, né? Aí, tá, pintou a oportunidade que em 2015, olha lá quanto tempo, ele falou, tá, tu pode te dar de presente, tu pode começar a correr atrás. Aí foi que tudo começou, gente. Em 2015 eu comecei a correr atrás de tudo, né? De como era que acontecia, o que eu tinha que fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um profissional, um cirurgião plástico da minha cidade, que no caso seria Belém, porque na época eu sou de Belém. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um bom cirurgião. E na minha cidade, né? Eu já conhecia um, mas eu não tinha gostado do trabalho dele, do resultado da pessoa que tinha feito a cirurgia, então eu falei, eu não quero com ele. E aí eu fui pesquisando, as minhas amigas também sabiam que eu tinha essa vontade. Então, uma vez uma amiga minha me marcou num feed, assim, no Instagram, de uma doutora que se chamava Janete Clive, ela atende em Belém, ela é uma cirurgiã plástica, e aí eu fui conhecendo um pouco do trabalho dela. Se vocês quiserem, quem é de Belém, eu vou deixar o contato da doutora Janete Clive para vocês. E ela tem uma clínica, ela atende em Belém, eu não lembro o endereço, mas eu vou deixar o contato dela aqui. E aí eu fui conhecendo um pouco do trabalho dela e tudo mais. E eu vi que era uma coisa séria, sabe? E aí eu marquei uma consulta com ela, tudo particular, sabe? Eu tinha plano, mas a consulta com ela foi particular. Eu acho que na época eu gastei uns R$ 200 pra me consultar com ela. Eu não lembro, não sei se agora já mudou o preço. E aí a doutora Janete Clive, desde o primeiro momento, sempre foi muito simpática e ela sempre me esclareceu muito as minhas dúvidas, sabe? Desde o primeiro dia que eu me encontrei com ela pra consulta. Então aquilo ali já me deu uma segurança e tanto. Eu falei, eu vou fazer com ela. Minha mãe foi comigo, então foi tudo muito certinho, sabe? E aí, eu sempre fui o tipo de pessoa que, tipo, eu anotava várias perguntas, eu esclarecia muitas dúvidas. E ela sempre me respondeu com muita simpatia, sabe, e clareza. Porque a gente acaba, às vezes, ficando em dúvida, né, do que perguntar e como proceder. E aí tá, gente, aquele ali foi o passo inicial, né, pra eu realizar o meu sonho, porque isso era um sonho de colocar prótese de silicone. Tá, depois daí da primeira consulta, ela disse que eu teria que fazer vários exames. Eu fiz vários exames, eu fiz exame de coração, eu fiz risco cirúrgico, eu fiz vários exames. Aí, eu tô falando muito aí, né, gente, porque é uma história, então eu tô relatando pra vocês a minha experiência, desculpa. E aí, eu fui com ela me passou logo vários exames, eu mais ou menos falei a época que eu iria fazer. Aí eu comecei a fazer os meus exames. Quando eu fiz os meus exames, eu fiz o risco. Na verdade, eu fiz os exames tudinho, de sangue, tudo. Eu levei pro médico que ia me dar o risco cirúrgico, né? Que era o aval se eu podia ou não fazer a cirurgia. E aí ele olhou o meu exame, foi de coração, tinha dado umas alterações. E aí ele não me deu o risco cirúrgico. Cara, eu fiquei super mal. Mas aí eu queria, já estava marcada a minha cirurgia, só faltava ele dar o risco cirúrgico, o ok, e ele não me deu. Ele falou, não posso te dar, porque eu tenho que ter certeza. E aí eu tive que fazer um outro exame, sabe, de
cardiológico, acho que é assim que fala. Fiz o outro exame, então aí já adiou um pouco a minha cirurgia. Aí eu fiz todos os exames que ele pediu, aí deu ok. Quando eu levei pra ele me deu ok e eu pude, enfim, marcar de novo a minha cirurgia, né? Porque foi adiada por conta disso. E eu fiz a minha cirurgia no dia 24 de abril de 2015. Eu tava muito nervosa, mas eu tava muito feliz porque eu ia realizar um sonho, sabe? Eu ia me sentir bem, eu nem... Gente, foi demais. Eu tava super nervosa, mas eu falava, vai correr tudo bem. E uma dica que eu dou pra vocês, nunca escutem, assim, o que os outros falam de negativo. Tipo, ai, fulana fez e deu tudo errado, sabe? Não fiquem vendo notícias assim, desse jeito de resultados negativos, porque eu acho que isso não ajuda em nada. Eu acho que quando você procura um bom profissional, você faz tudo como se deve, não tem por que dar errado. E acima de tudo, eu acho que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte, que assim Ele faz a dele. Então, eu sempre fui muito positiva. As pessoas falavam, tu não tem medo? Eu falava, tipo, eu tenho medinho, mas eu não vou deixar de realizar meu sonho por causa disso. Nossa, eu tava muito feliz e graças a Deus ocorreu tudo bem. E depois de um ano mesmo, ó, já tenho mais de um ano que eu fiz a cirurgia, de como eu tô, de como eu me sinto. Bom, gente, o que eu posso dizer pra vocês, assim, só pra falar um pouco, o pós-operatório foi tranquilo. Eu não pude fazer alguns movimentos com o braço, sabe? Tipo, até pra escovar o dente, mexer no cabelo, eu tinha que fazer assim, sabe? Na primeira semana eu não podia mexer e levantar meu braço. Porque assim, eu não falei pra vocês, a minha cirurgia, ela foi por cima do músculo, né? Não foi por baixo do músculo, porque apesar de tudo, eu ainda tinha um pouco de pele e tal, de peito, né? Então, não precisava fazer por debaixo do músculo. Dizem que por debaixo do músculo é mais dolorido, que são aquelas mulheres que não têm muita pele e tal, e que aí é necessário. Então, eu não senti dor, gente, eu não senti dor, de verdade. E outro ponto também, eu não lembro como é que fala o nome que é mesmo usado, mas a minha cirurgia eu coloquei por baixo, né, do seio aqui. Então tem uma pequena cicatrizinha aqui, eu coloquei por baixo do seio. Então, tipo, não dá pra ver, não é aparente. Mas eu ainda uso até hoje, eu vou mostrar pra você. Voltei. Eu ainda uso até hoje, ó, essa pomada, esse cremezinho da La Roche, tem no Brasil também, claro, é Cicaplast, sabe? Vejo no Brasil. Tipo, eu comprei, na época foi o meu dermatologista que eu uso até hoje e eu passo, sabe? Eu não sei, eu já fiquei acostumada de passar a pomada. Tipo, a minha cicatriz não é aparente, então não fiz pelo mamilo, eu fiz aqui por baixo dos seios, né? E a cicatriz é bem pequenina, gente, não é aparente, não é nada. E um outro detalhe, vocês vão perguntar, Maíra, qual foi o tamanho da tua prótese? Quando eu cheguei com a doutora Janete Clive, ela perguntou o meu objetivo, o que eu queria. Eu falei que eu queria uma coisa natural. Que eu queria que as pessoas me olhassem, que não me conhecessem, me olhassem e falassem assim, nossa, essa menina tem os seios bonitos, será que é dela ou será que é prótese? Eu queria que as pessoas ficassem em dúvidas. Eu falei pra ela que eu queria uma coisa bem natural, então eu coloquei 180 de cada lado, tá? 180 ml de cada lado. Eu lembro que tem alguma diferença de ml, né, que fala. Mas assim, 180 de cada lado, se eu não me engano, meu perfil foi perfil alto ou médio, porque eu queria uma coisa mais natural, tá? Assim, o pós-operatório foi super tranquilo, super tranquilo. E o que eu posso dizer, depois de todo esse tempo de cirurgia, né, já realizada, com sucesso, graças a Deus, é que, assim, sobre se eu me sinto realizada, feliz com a cirurgia, isso acho que vocês não têm dúvida, né, pelo que eu já relatei aqui. Muita felicidade, sabe? De ter feito essa cirurgia, porque essa cirurgia, ela acima de tudo, ela me fez uma mulher mais realizada com a minha aparência. Eu sei que a aparência não é tudo, mas eu acho que a autoestima é muito importante na vida de qualquer pessoa. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a minha autoestima, ela aumentou muito. Aumentou demais, assim. E eu sou muito feliz de ter
tido essa oportunidade. Agradeço ao meu marido porque foi o melhor presente que ele já me deu. Eu vou até deixar logo aqui registrado no vídeo. O que eu posso dizer pra vocês é que no dia de hoje, depois de 1 ano e 10 meses, eu sou muito realizada com a minha cirurgia. Eu não me arrependo, não me arrependo mesmo. E se eu puder aconselhar outras pessoas, eu aconselho a que façam aquilo que elas sentem bem, sabe? Independente do que as pessoas vão falar. Eu só quero que essas pessoas, assim, que eu aconselho, tomem as medidas necessárias, todas de forma responsável e realizem sim, sabe? De fato, se for um sonho como era o meu de colocar a prótese de silicone, eu aconselho sempre que façam, sabe? Porque vocês vão se sentir bem consigo mesmo, né? Com ninguém, não é com o mundo, não é com nada, é consigo mesmo. Quando a gente se olha no espelho, a gente se sente bem, é super natural, sabe? Não é nada bicho de 7 cabeças, fica super natural o resultado, pelo menos a minha. Então, eu posso dizer que foi um resultado feliz, né? Eu tive bons resultados. Então, é esse o conselho que eu dou pra vocês. Se vocês têm vontade, façam, sabe? Se vocês têm a oportunidade, façam. Juntem dinheiro e façam, sabe, gente? Eu não falei muito do preço e tudo mais, porque, gente, eu não lembro dos detalhes. Mas na época, eu acho que eu gastei... Eu não, né? O meu marido investiu na faixa de 5 a 7 mil. 5 a 7 mil um pouquinho. Porque assim, eu tinha plano, os exames eu fiz pelo meu plano. Mas tipo, clínica, consulta, remédio, a própria cirurgia, a prótese que a gente compra separado, tudo isso deu em média nessa faixa, sabe, gente? Eu sei que as pessoas gostam de saber valores e eu não tenho por que não falar, sabe? Então, foi nessa faixa, entre 5 e 7 mil e pouco. Eu acho que não chegou a 8 mil. E na época era nessa faixa mesmo, pelas pesquisas que eu fiz, tinha pessoas que pagavam ainda mais caro. Mas, gente, cada caso é um caso, né? E só pra finalizar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que, assim, de ponto positivo, eu acho que é a autoestima mesmo. A gente se sente muito melhor consigo mesmo. Sem contar que a gente joga fora todos os sutiãs com bojo, a gente pode usar todas as roupas que a gente sente vontade. Sei lá, gente, eu acho que pra mim a autoestima é em primeiro lugar, eu não me arrependo. Porque assim, tinha gente que falava assim, esse vídeo vai ficar super longo, tinha gente que falava assim, mas Maíra, deixa pra te colocar silicone quando tu já tiver filho. Eu não tenho filho, gente, pra quem não sabe. Mas assim, eu falava, não, eu não quero esperar, sabe? Até o dia que eu tiver filho, eu quero me realizar, sabe? Com isso. Então eu fiz antes. E também não vou ter nenhum problema, sabe? Quando eu tiver filho pra amamentar. Isso é uma coisa que vocês não têm que se preocupar. A gente vai quem já colocou silicone, quem quer colocar, você não vai ter problema na amamentação. Eu pretendo ter filhos, então eu também fico muito tranquila quanto isso pro futuro, né? E é isso, gente. E se eu for falar de um ponto negativo? Ah, Maíra, depois de tanto tempo apareceu alguma coisa e tudo mais que tu não gostou? Gente, se eu for falar de ponto negativo, eu não vou mentir pra vocês, já que o vídeo tá sendo o mais claro possível. Eu tô tentando esclarecer as dúvidas que possam surgir. Pra falar a verdade pra você, foram algumas estrias que apareceram nos meus seios, mas as estrias não são visíveis e são bem pequenas e bem discretas, graças a Deus. Só isso. Porque assim, gente, e eu já sabia disso, porque quando eu fui falar com a doutora, na primeira consulta eu perguntei, doutora, eu pode ocorrer que eu tenha algumas estrias e tal? Ela disse que sim. Pode ocorrer? Pode. Por quê? Porque você vai esticar muito a pele do seu seio para pôr a prótese. Imagina, de um tamanho pequeno, você vai aumentar, então vai esticar. Então é normal que a pele reaja com algumas estrias. Então esse é o único ponto negativo, mas assim, mesmo com as minhas estrias, eu não me arrependo, eu faria de novo, tá? A minha prótese, eu não lembro na época
da doutora ter falado que a minha prótese era vitalícia. Eu tenho quase certeza que não. Então, normalmente eu tenho que trocar daqui a 10 anos. Ela disse que tem casos que é mais tempo, porque isso varia, isso é muito relativo. Não sei se eu vou ter que trocar 10 ou 15 anos, isso é muito relativo, sabe? Porque eu sei que tem pessoas que colocam vitalícia, sabe? Mas de verdade eu acho que a minha não, porque eu não lembro desse detalhe. Eu até falei com a doutora sobre o tempo de troca, então ela me falou isso, então provavelmente não seja vitalícia. Mas quanto a isso eu tô tranquila, sabe, gente? Vamos viver um passo de cada vez, né? Então é isso. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa de ter falado aqui, mas eu espero ter esclarecido de verdade a dúvida de vocês, a curiosidade de vocês. Se vocês tiverem outra dúvida, deixem pra mim aí uma mensagem. Me adicionem nas redes sociais também, assim a gente pode ficar mais em contato, mais próximo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já passou ou quer passar muito por essa experiência, deixa também a mensagem aí, que qualquer coisa eu tô respondendo sempre pra vocês. E é isso, de verdade, eu espero ter ajudado, ter compartilhado a minha experiência com vocês da melhor forma, porque eu acho que é válido, sabe? Porque se um dia alguém já me ajudou com palavras sobre isso, sobre esse assunto, eu sou muito grata de poder hoje estar também ajudando alguém com a minha experiência aqui no YouTube, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal, comecem a fazer parte. E é isso, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.